Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Bom dia. Que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam inundando o seu coração. Amém? Amém. Traga aqui o abraço da minha igreja, a Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, e também do Ministério Jesus Vida Verão, o maior projeto de praia gospel do Brasil, que nós estamos tentando ver se a gente exporta ele para os Estados Unidos, viu, pastor Abraão? Vamos ver se a gente começa em Orlando, fazer um Jesus Vida Verão lá. Você já pensou? Que bênção! Se a gente conseguir, vai ser bom demais. Quero agradecer o pastor Abraão, alegria ver a Paulínia também, seus filhinhos. Tenho um carinho muito grande por ele, sua família, seus pais. Estivemos lá lanchando na casa dos pais do Abraão. Vocês todos estão convidados para ir lá, viu? Lanche, ó, 10, top, top, top. Feliz também em poder rever os irmãos, feliz por estar aqui com meu irmão Ebenezer, Margarete, que nos recebem como príncipes na casa deles. Vale a pena você ir lá na casa da Margarete, participar de qualquer momento, seja café da manhã, almoço ou janta. Ela é mestre cuca top line, ela participa daquele programa do Brasil lá, né, que é Masterchef. Ela é a top line. Eu louvo a Deus pela vida deles. Ebenezer é uma inspiração para mim desde pequenininho, inspiração para o ministério também. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da Margarete. Também tem aqui a minha sobrinha, Cristina, que está ali com o Joey, né? A Cristina fez aniversário ontem, a minha nora fez aniversário quarta, a Ling, e o Lucas faz aniversário amanhã, meu filho. Então, essa semana foi uma semana de aniversário. Eu tive o privilégio de casar a Cristina e o Joey, e agora já temos o pequeno Samuel aí, que é o início de uma grande prole, em nome de Jesus, né? Deus abençoe a família, Deus abençoe todos vocês, e eu sou muito feliz em revê-los aqui, saber como Deus tem jorrado sobre a vida dessa igreja aqui, de uma maneira tremenda. Eu conheci o Abraão, ele é solteiro, e aí depois casou, agora já tem 2, do ano que vem eu tenho certeza, se vier aqui, será 3, e daqui a pouco mais, né? E o Senhor vai abençoar. Amém, irmãos? A igreja está profetizando, então pode ter certeza que a bênção virá. Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto que tem falado muito ao meu coração, e eu queria que o multimídia colocasse aqui para mim, que é 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5. Nessa manhã, eu quero pensar sobre o tema abrindo a porta para Deus. Abrindo a porta para Deus. Pergunta aí a pessoa do lado, pode ser do lado, pode ser na cadeira de trás, da frente. Você já abriu a porta para Deus? Pergunta aí, pergunta a pessoa aí. Você já abriu a porta para Deus? É sobre isso. É sobre isso que eu quero pensar com você. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5, tá? Só que você não vai ler aí, você vai ler aqui no telão, junto comigo. Vamos ler junto? Vamos lá? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Agora mais forte, vamos lá. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? O que Davi buscava na caverna? Talvez você pense assim, pastor, ele buscava proteção. Porque quem vai para uma caverna, no mínimo, está pensando em quê? Em segurança. No mínimo, está pensando assim em alguma coisa no sentido de proteção, de segurança, de cuidado consigo mesmo. Por que Davi precisava de proteção? Porque ele estava fugindo de Saul.
Saul ficou com mágoa de Davi. E qual foi a mágoa de Saul? Inveja. Porque ao matar Golias, Davi começou a ser ovacionado pelas pessoas, como sendo uma pessoa que foi além de Saul. Em que sentido? As mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Quando essa flecha atingiu o coração de Saul, ele disse, não, peraí, eu matei milhares? Ele matou 10 milhares? Ele matou mais do que eu, então ele é melhor do que eu. Saul não conseguiu ouvir que alguém poderia ir além dele. Será que nós conseguimos ouvir isso? Será que nós conseguimos ouvir que alguém pode ir além de nós? Será que nós conseguimos ouvir que alguém pode ser melhor do que nós? Pode fazer algo que possa ir além daquilo que nós fazemos? Ou nós achamos que somos únicos no planeta Terra, temos a sabedoria completa, ou dominamos tudo e somos a IA no sentido espiritual, em todos os sentidos, sabemos tudo, temos todo o controle. Como é que é? Saul não conseguiu ver isso. E aí a Bíblia fala que por ciúme ele começa a perseguir, mesmo sendo seu genro. Não, mas espera aí, sogro perseguindo o genro, isso não existe. No caso de Saul existia, né? Sogro perseguindo o genro, querendo a sua morte sim, planejando a sua morte sim. Por quê? Por ciúme, por insegurança, por medo. E a Bíblia diz que então Saul empreendeu uma campanha militar para capturar Davi. E o texto fala que Davi vivia correndo e fugindo de Saul, a ponto de buscar ajuda até na casa do inimigo. Davi foi se refugiar entre os filisteus por causa de Saul. A Bíblia diz que ele o buscava como uma pulga. Isto é, no mínimo na filigrana da vida, Saul queria a prisão de Davi. O texto bíblico nos fala, e a palavra de Deus fala, que Davi então vai entrar numa caverna. E ele entra nessa caverna por quê? Porque ele quer, de alguma forma, alguma proteção. Mas será que é só isso que ele precisa ao entrar naquela caverna? Não. Eu descubro algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, para mim, Davi precisava processar os seus conflitos. Havia alguns conflitos no coração dele. Havia algumas coisas que estavam acontecendo ali que não estavam bem. Você já viu quando o homem senta num cantinho e aí ele fica quietinho naquele canto? Ele entrou na caverna. Aí a mulher disse, oi, está tudo bem? Está tudo bem. Mas você não quer falar só alguma coisa? Não. Mas você está passando alguma coisa? Também não. Ele está processando tudo aquilo que aconteceu. O homem geralmente tem essa característica. A mulher não. A mulher já é o contrário. Ela quer falar sobre aquilo que aconteceu. Ah, por que aconteceu isso? A minha vizinha fez isso. O menino fez isso aqui, quebrou aquilo lá. E etc. Porque somos diferentes. O homem ele precisa desse tempo de caverna. Aquele tempo em que ele entra naquele cantinho, ele fica processando, e Davi está ali, processando os seus conflitos, suas angústias, seus dissabores. Ele precisava reformatar, inclusive, até algumas crenças dele, porque em alguns momentos da sua caminhada, Davi usou da mentira como uma estratégia. E alguns falam, não, mas foi uma ética de situação. Poderia até ter sido uma ética de situação, mas que ele mentiu. Ele mentiu para o rei Gade, do rei de Gade, os reis dos filisteus, né? Ele mentiu lá em Nob, ele mentiu em vários lugares. E aí o texto bíblico fala, e a palavra de Deus vai nos dizer, Davi então precisava processar essas crenças dele. Peraí, mas que tipo de vida é essa que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma vida de fugitivo, e eu estou usando várias estratégias que não estão corretas. Ele então precisava processar essas crenças e valores. Mais do que isso, Davi também precisava ficar só. E por que ele precisava ficar só? Porque ele precisava de um momento de introspecção pessoal. Ele precisava olhar para dentro, ele precisava desabafar consigo mesmo, ele precisava ter esse momento de intimidade, de introspecção. E é nessa hora que Davi fecha a porta. Às vezes, nós estamos na igreja, mas estamos com a porta fechada. Às vezes, nós estamos numa festa, mas estamos com a porta fechada. Às vezes, nós estamos no seio da família, numa grande celebração, mas nós estamos com a porta fechada. Que interiormente, só eu e Deus sabemos o que está acontecendo. E por causa disso, a porta está fechada. E Davi precisava desse momento, então ele fecha a porta.
E é interessante, a palavra de Deus fala que Davi não só estava fechada a porta para as pessoas, de uma maneira gerada, mas a porta também estava fechada para Deus. Por quê? Porque ele não consulta a Deus em nada sobre aquela questão da caverna. Ele não pergunta, Senhor, é a caverna que eu devo ir? Senhor, é para esse lugar aqui que eu devo... O Senhor me quer aqui dentro desse lugar? Me parece que a história de Davi tem uma similaridade com a história de quem? De um outro personagem que entra numa caverna e Deus chega na porta, bate e fala assim, escuta, o que é que você está fazendo aí dentro? Quem? Elias. Elias não pergunta para Deus, Elias entra na caverna para fugir de quem? Fugir de si mesmo, fugir das pessoas, fugir do propósito, fugir de tudo, e ele entra lá. Mas a nossa situação não é Elias, é Davi. E Davi, da mesma forma, não pergunta a Deus, é a caverna? Não. Ele entra na caverna. E o texto bíblico vai nos dizer que ele estava com a porta fechada para as pessoas, estava com a porta fechada para Deus. Por quê? Porque tudo perdeu o sentido. E quando tudo perde o sentido, nós fechamos as portas. Quando tudo perde a perspectiva, quando a vida se torna escura e solitária, tudo se torna sem valor, nós fechamos a porta. Mas foi nesse momento crítico que Deus vai, de uma forma muito especial, tocar o coração de Davi. E eu quero chamar a sua atenção, o que Davi falou para Deus nessa hora. Salmo 57, versículo 2 e 3. Vamos ler? Tem nesse texto uma fala de Davi para Deus. Mas é interessante, vamos lá, junto? Clamo, bem forte, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. 3. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Pausa, é uma pausa. Deus envia o seu amor e a sua... Ele está trancado, mas naquela hora a angústia está grande. E ele fala, Deus, eu vou clamar. Deus, eu estou clamando. Deus, eu estou numa situação difícil. Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Deus, eu sei que o Senhor pode enviar o teu socorro para mim. Deus. Quando você lê o Salmo 142, não dá para a gente ler aqui agora, porque ele é extenso, mas a Bíblia fala, tem até um hino muito bonito do Salmo 142, é um salmo de clamor. Ele fala sobre isso, que quando aqui dentro de mim parece que tudo esmorece, aí eu levo a Deus a minha canção. Eu falo a Deus aquilo que está dentro de mim. É Davi se derramando diante do Senhor. E aí a Bíblia fala, o texto bíblico vai dizer, que quando você abre a porta para Deus, Deus age. É nessa hora que Davi abre a porta. É nessa hora que Davi fala, Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero estar contigo. Deus, eu quero que o Senhor venha ao meu encontro. Deus, eu estou numa situação difícil. Deus, eu preciso da sua intervenção. E aí o que acontece? Deus ouve o gemido de Davi. Deus ouve o seu pedido de socorro. Deus vê o seu desespero. E Deus auxilia Davi naquela hora. E aí eu quero chamar a sua atenção agora para isso. De que maneira Deus auxilia Davi? De que maneira Deus ajuda Davi naquela circunstância? Quando ele entra dentro de uma caverna, fecha a porta e está ali completamente rendido, completamente falido, completamente exaurido. Como é que Deus ajuda Davi? 5 maneiras. Se você guardar uma das 5, eu fico feliz, saio daqui feliz e alegre. Primeira maneira como Deus ajuda Davi, a palavra de Deus fala que Deus o surpreende. E de que maneira Deus o surpreende? A Bíblia fala que Davi precisava de proteção e sustento. E a Bíblia diz que Deus vai surpreender Davi. De que forma Deus surpreende Davi? Vamos ler o versículo aqui agora? Então, por favor, coloca aqui para mim o versículo de número 3. A Bíblia fala que Deus traz pessoas para estar consolando Davi, ajudar Davi. Vamos lá, vamos ler 1 Samuel, pode colocar para mim aí, 1 Samuel 22, versículo 3. O que diz aí? A Bíblia fala que Deus enviou 3 tipos de pessoas para aquela caverna. E eu quero chamar a sua atenção para os 3 tipos de pessoas que foram para aquela caverna. Vamos colocar o versículo 2, dá para puxar para o 2? Versículo 2, isso, aqui, é o 2. Também ajuntaram-se a ele. Qual foi o primeiro tipo de pessoa que Deus mandou para aquela caverna? Me ajudem, olha para o texto. Qual foi o primeiro tipo de pessoa que Deus mandou para aquela caverna? Todos que estavam em
Olha para mim, quem está aqui em alguma dificuldade, quem aqui já experimentou alguma dificuldade, levanta a mão. Você estaria na caverna com Davi. Deus mandou as pessoas que estavam em dificuldade para a caverna. Ué, mas o Davi não estava com problema? Estava, e Deus mandou mais problema para ele na caverna. Vamos lá, qual o segundo tipo de pessoas que Deus mandou para a caverna? Qual foi o segundo tipo? Deus mandou as pessoas dizer, tem alguém aqui que já se endividou alguma vez na vida? Levanta a mão. Mandaria você também para a caverna, para estar com Davi, para dar o apoio para ele lá naquela caverna. Mas tem um terceiro tipo de pessoa que Deus mandou para aquela caverna. Qual foi o terceiro tipo de pessoa que Deus mandou para aquela caverna? Os descontentes. Alguma vez você já ficou descontente? Levanta a sua mão, não minta. Já ficou descontente com alguma coisa? Então mandaria você também. Aí eu fico pensando, meu Deus amado, pastor Abraão, o cara está em crise, está precisando de um momento de caverna, está precisando ficar na dele, está precisando reprocessar seus conceitos, seus valores, sua vida. E Deus manda esse tipo de gente lá para a caverna. O que esse tipo de gente vai ajudar Davi? Bem, aí a gente precisa fazer uma análise. Vamos pensar aqui algumas coisas. Primeiro, o primeiro grupo era o grupo que estava em aperto. Quem era esse grupo que estava em aperto? As pessoas que estavam em fuga. Davi estava em fuga. Havia uma similaridade ali, né? Ele estava em fuga, tinha alguma coisa a ver. O segundo grupo de pessoas eram os endividados, eram escravos. Escravos que haviam fugido, pessoas também que estavam em fuga e que estavam com problema de dívidas. E o terceiro tipo de pessoa eram as pessoas amarguradas, sem perspectiva. Como é que Davi estava? Amargurado e sem perspectiva. Então ele manda esse grupo lá para a caverna. Quantas pessoas mesmo foram? Duas dúzias de pessoas? Uma dúzia? Quantas pessoas mesmo foram? Olha no versículo. 400 pessoas para falar na sua orelha. 400 pessoas. O que é que Deus queria nisso? O que Deus queria nessa história? Deus traz pessoas para falar Davi. Davi, isso não é uma realidade sua apenas. O que você está vivendo não é único. O que você está vivendo não é um caso específico, não é uma ilha. Davi, existem muitas pessoas como você que estão numa situação. Agora, eu quero que você cuide dessas pessoas. Mas como é que ele vai cuidar dessas pessoas? Como? Ele só pode cuidar dessas pessoas se ele buscar a orientação de Deus. Eu posso cuidar de você, Davi, assim como você pode cuidar dos 400 que vão aí para essa caverna. Deus pode surpreender você colocando pessoas do seu lado na hora da sua maior crise. Pessoas que estejam talvez em uma crise pior do que a sua, ou idêntica. Para quê? Para que você seja a boca e a resposta de Deus para a vida daquelas pessoas. Mas também para que aquelas pessoas abençoem a sua vida. Deus surpreendeu Davi. Não foi um contrassenso, foi uma estratégia divina usada por Deus. Mas há um segundo aspecto aqui, como Deus trabalha o coração do Davi. A Bíblia fala que Deus fez o contrário do que ele queria. O que Davi queria? Isolamento e solidão. E o que Deus proporcionou? Deus proporcionou para ele duas coisas: proximidade e multidão. Como é que é? Isolamento e ele queria o quê? Solidão. Deus colocou proximidade e multidão. Porque não são só aqueles que Deus vai levar à caverna. A Bíblia fala, versículo 3, vamos lá. Multimídia tem que ficar com o texto aí na agulha, tá bom? Me ajuda. Vamos lá, versículo 3. A Bíblia fala, o texto bíblico fala, lá, versículo 3 não, no versículo 1. Antes de levar aquele povo para lá no versículo 1, fala que Deus levou também lá para aquela caverna, quem? Os familiares de Davi. Para que Deus levou a família de Davi para lá? A família estava preocupada, a família estava angustiada, a família vivia perplexa, porque via a perseguição, a família via a iminência da morte de Davi pelas mãos de Saul. A família via que ia acontecer uma tragédia. Então Deus leva a família dele para lá, para quê? Para que a família dele foi para lá? A família dele foi para lá para gerar vínculo, tinha que ter.
A família foi para lá para dar sustentação, e a família foi para lá para que ele pudesse ter alguém para estar perto, alguém que mostre que Deus se preocupava com ele. Pessoas que se preocupavam, para pessoas que pudessem beijá-lo, abraçá-lo, estar junto na hora da crise. Tem alguém melhor do que a nossa família? Eu falo família nuclear, às vezes não é a família, maior, mas a família nuclear para nos proteger na hora da nossa maior crise. Olha como Deus se preocupa com os detalhes. Deus coloca a família de Davi lá. E é interessante que a Bíblia fala que Deus coloca a família lá e agora deixa na mão dele, porque é ele que vai ter que dar proteção à família, porque a família agora se juntou a ele. Portanto, a família também poderia ser destruída. A família também poderia ser alcançada. E agora? Agora ele tem mais uma preocupação. Além dos 400, ele também tem a preocupação com a família. Família por quê? Família é a base de tudo. Se ele não cuidar da sua família, a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, é pior do que um incrédulo. Então, Davi agora precisava cuidar. E é interessante que quando eu olho para esse texto, eu descubro que Deus vai fazer o contrário. Se Davi queria paz, se Davi queria solidão, se Davi queria isolamento, agora não tem mais. Por quê? Porque Deus está tratando o coração dele. Deus não faz aquilo que queremos, Ele faz aquilo que nós precisamos, aquilo que precisa ser feito em nossa vida. Você já se deu conta disso? Às vezes o que queremos vai diametralmente oposto ao que Deus quer. E Deus quer fazer o melhor. A Bíblia não diz que a vontade de Deus tem 3 características? Quais são? Mas não aos seus olhos, mas aos olhos dele. Porque às vezes o que é bom para Deus não é bom para mim. O que é perfeito para Deus não é perfeito para mim. O que é agradável para Deus não é agradável para mim. Quer um exemplo? Paulo disse assim, bem, se o Senhor quer que eu viva com esse espinho da carne, então de boa vontade eu vou aceitar esse espinho na carne. Não está lá em 2 Coríntios capítulo 12? De boa vontade eu aceitarei. Agora Paulo está submetendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não vou retirar o espinho na carne, porque ele vai ser bênção na sua vida. Deus falou para ele. E ele captou. Terceiro aspecto, importantíssimo aqui. Deus vai ocupar todos os espaços vazios que estavam ali naquela caverna. A caverna tinha labirintos, tinha túneis, tinha lugares escuros, tinha pontos, vários pontos lá. E a Bíblia fala, então, que Deus vai encher aquele lugar. De quê? De gente, de graça e de poder dele. Aqueles espaços vazios que estão no nosso coração, Deus é capaz de encher? É. E ele enche com o quê? Com várias coisas. Ele não enche só com a graça, ele enche com o poder dele, ele enche com a graça dele, com pessoas também. E, na verdade, Deus vai ocupar todos os espaços vazios. Para quê? Para que Davi não retrocedesse, mas para que ele avançasse. Quinto lugar, último, finalizando. Deus colocou Davi exatamente onde ele queria. Onde é que Deus queria Davi? Me ajudem, agora com vocês. Onde é que Deus queria Davi? Do lado de fora, e não do lado de dentro. Ele estava dentro de uma caverna, ele estava com a porta fechada, e a palavra de Deus fala que Deus vai colocar Davi exatamente do lado de fora. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A perseguição de Saul a Davi terminou? Não. A Bíblia diz que não. Davi continuaria fugindo? Sim. A palavra de Deus diz que sim. Então eu vou fazer uma outra pergunta, me ajuda. O que mudou? Se a perseguição de Saul não mudou, se Davi continua fugindo, o que mudou? A atitude de Davi mudou diante da situação, do cenário. O cenário continuaria o mesmo. O cenário não mudaria, mas a atitude de Davi mudou. E mostro por que mudou. Vamos lá no ponto 4? O que diz o ponto 4 lá? Vamos lá. 4. E assim, diz o texto, aliás, versículo 3. Vamos colocar no 3. Põe no 3, isso. E de lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? O que vocês percebem que mudou aí em Davi? Duas coisas. Ele sai da caverna e ele vai providenciar lugar para
a família. Mas tem um detalhe aí, a última parte desse texto que fala muito. O que ele está falando? Até que eu saiba o que Deus fala comigo. Há uma preocupação agora do que Deus vai fazer com ele? Agora não é Davi quem decide. Quem decide agora para onde vai? Deus. Deus é quem decide. Eu vou saber com Deus o que Ele quer comigo. Eu vou perguntar a Deus o que Ele quer. Mudou a atitude? Mudou. Porque até ali não era Deus que estava pitaco, era Davi. Eu vou para a caverna. E agora? Agora eu vou saber de Deus o que Ele quer comigo. Mudou a atitude? Mudou. Completamente? Completamente. E por isso a Bíblia fala que ele se preocupa com os seus familiares, é a palavra de Deus. Então a atitude do coração mudou. E por que mudou a atitude do coração? Porque a sua identidade foi restaurada. Irmão, olha para mim, por favor. Enquanto a sua identidade não for restaurada, enquanto Deus não fizer uma mudança completa no seu coração e não reverter aquelas situações que você acredita que são falidas, enquanto Deus não agir aí, não haverá mudança de atitude na sua vida. Você vai fazer o mesmo e vai esperar resultados diferentes. E isso não acontece. Se você faz a mesma coisa e fica esperando resultado diferente, não muda. Mas se você muda de atitude, os resultados serão outros. Completamente diferente, e a palavra de Deus vai nos dizer isso. Então Davi agora sabe quem ele é. E por que ele sabe quem ele é? Porque Deus restaura a liderança de Davi. E Deus restaura como? Através dos homens falidos, endividados e problemáticos. Davi, diz a Bíblia, vai se tornar o chefe deles. E se tornando o chefe deles, Deus fala para ele: você é ungido de Deus. Você é um líder, você vai ser o rei dessa nação, você tem capacidade para lidar com problemas. Por que está fugindo dos problemas? Por que está entrando na caverna para dar solução aos problemas? Você pode lidar com os problemas. Deus está dizendo isso para ele. E ao perceber isso, a Bíblia fala, Deus está restaurando o quê? A identidade dele. Então agora ele sabe quem ele é, e ele continua sabendo agora, e vai aprender mais, sabendo quem Deus é. E aí a Bíblia fala que ele sai daquela caverna para nunca mais entrar nela. Porque Deus não quer você numa caverna. Deus quer você do lado de fora. Por isso, eu quero insistir nessa manhã. Abra as portas do seu coração para Deus. Porque se você abrir as portas do seu coração para Deus, muita coisa vai acontecer. E aí eu quero que você guarde isso. A caverna foi o lugar que Deus moldou o coração de Davi. E moldou em que sentido? Moldou ele como líder. Agora ele está preparado para liderar conflitos, para liderar problemas. Agora ele está preparado para liderar a si mesmo, para liderar aquilo que está diante dele. A caverna, diz o texto bíblico aqui, não é um túmulo dos nossos sonhos, dos nossos projetos, não, mas é um lugar de transformação. Deus transformou a vida de Davi? Transformou. Mas só foi a vida de Davi que Deus transformou? Não, senhores. E agora eu quero que vocês vão comigo no outro texto. Quem achar, pode ler. Se o multimídia puder colocar aqui, a Bíblia fala que Deus transformou aqueles homens desesperados em guerreiros de fé. 2 Samuel 23. Fala lá em 2 Samuel 23, que estes homens, não vamos ler o texto todo, é só para você ver lá. 2 Samuel 23 fala que estes homens aqui se tornaram os guerreiros de Davi. Onde eles foram transformados? Na caverna. Deus transforma a vida deles, para eles saírem do endividamento, para eles saírem da crise, para eles saírem do problema que eles têm, da fuga, do problema que eles vivem, da falta de perspectiva, em guerreiros de Davi. 2 Samuel 23 fala sobre isso. E por último, Davi trouxe Deus para dentro da sua vida. Davi convidou Deus para vir para dentro da sua vida. E o que Deus fez com Davi? Trouxe Davi para fora de onde ele estava. Interessante isso, né? Davi traz Deus para dentro e Deus coloca Davi do lado de fora de onde ele estava. Por quê? Porque ali não era o projeto de Deus para a vida de Davi. O projeto é que ele se tornasse o rei de Israel. Você crê nisso, irmão? Você quer que Deus pode colocar você em outro lugar, em outro estado, completamente diferente daquele que você está?
Então pense comigo agora, e eu queria que você refletisse sobre isso agora, finalizando essa palavra. Deus quer reorganizar a minha vida. Mesmo que eu pense que a melhor direção é a que eu tenho tomado. E Ele quer reorganizar. Porque às vezes a caverna não é o lugar que Deus quer. Não é lá que Deus quer você. Segundo, Deus quer dar significado à sua existência. E dar significado à sua existência é mostrar verdadeiramente quem você é. Davi perdeu essa perspectiva. E ele achava que ele era um fracasso, um falido. Uma pessoa que era simplesmente aquele que não servia mais para nada. E Deus deu significado à existência dele. Terceiro, Deus queria que Davi saísse da superficialidade e aprofundasse a sua relação com Ele. E nós só aprofundamos a nossa relação com Deus quando nós falamos aquilo que Davi falou. Eu quero saber o que Deus quer fazer na minha vida. Eu quero saber o que Deus quer fazer na minha vida. Por último, a Bíblia fala, Davi assumiu uma nova postura. E que nova postura foi essa? Vamos ler o último versículo aqui? Último versículo, vai. 1 Samuel 22, 3. 5, põe para mim, 5. Diz o texto bíblico, 1 Samuel 22, 5. Que Davi falou assim, eu quero saber o que Deus quer comigo. Preste atenção quando você falar isso. Porque Deus vai responder para você. Vamos ler? Contudo, todo mundo, contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herés. Deus mandou falar para ele onde ele queria? Deus respondeu aonde é que ele queria, ele respondeu. Ele não falou, eu quero saber o que Deus quer para mim. Então Deus falou, profeta, vai lá e fala para ele, não é na fortaleza, não é na caverna, é lá em Judá. Mas lá tem perseguição, é em Judá. Mas lá tem Saul, é em Judá. Mas lá tem isso, tem aquilo, é em Judá. O seu lugar é onde eu quero que você esteja. E agora? Aí ele falou assim, bem, já que eu estou confiado nele, já que eu disse que eu quero saber o que ele quer fazer de mim, então, Senhor, eu vou. E saiu da caverna, e botou o pé de fora, e se tornou o maior rei de Israel. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus pode fazer o mesmo na sua vida? Então, eu queria que você curvasse a cabeça agora, fechasse os seus olhos. E eu não sei se a sua porta está fechada. Talvez você diga, pastor, eu tenho Deus na minha vida. Tem. Davi também tinha. Pastor, eu creio em Deus. Davi também cria. Pastor, eu confio na palavra de Deus. Davi também confiava. Mas a Bíblia diz que ele chegou um momento de colapso na vida dele, que ele falou assim, não tem jeito. E aí a Bíblia fala que ele se fecha. E às vezes a gente se fecha. A gente não fala com o esposo, não fala com a esposa, a gente não fala com o filho, a gente não fala com o pastor, a gente não fala com o irmão do lado, mas a gente está na maior situação difícil. A gente está na crise. E o pior é que quando a gente está em crise, a gente não sabe o que fazer. A gente vai afundando. Mas sabe, é nessa hora que a gente precisa abrir a porta e dizer o que Davi disse, Senhor, eu te conheço. Eu sei que o Senhor não abandona aquele que te serve. Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor é fiel. Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor não me abandonou. Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor não quer a minha destruição. Senhor, eu preciso de Ti. E se você disser isso para Deus, Deus vai ouvir. A porta vai abrir. E a palavra de Deus fala que Deus então vai te surpreender. Ele vai enviar pessoas. Ele vai colocar pessoas do lado, Ele vai proporcionar situações diferentes do que você imagina, Ele vai fazer que o sobrenatural aconteça, Ele vai ocupar esses espaços vazios, Ele vai mostrar a você aquilo que você jamais imaginou ver, Ele vai te dar uma nova visão e Ele vai te colocar onde Ele deseja e não onde você quer. E onde Deus quer você é um lugar de destaque. Porque Deus não colocou Davi num lugar ruim, Deus colocou ele num lugar de destaque, para que ele se tornasse o projeto vencedor de Deus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora.
e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.